Já caiu em pecado e se perguntou se Deus ainda podia te perdoar? Ou se sentiu tão sujo e culpado que achou que não podia mais orar? Se sim, esse vídeo é para ti. Mas antes, me segue aqui no perfil porque tem conteúdo à luz da Bíblia. Bom, muitos pecam e quando pecam se afastam de Deus. Mas é justamente nesse momento que a gente mais precisa voltar para Ele. A queda de um cristão, ela nunca é o fim da história, mas é o início de um chamado ao arrependimento e à restauração. É por isso que Atos 3,19 vai dizer o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Nós que professamos Jesus Cristo como nosso Senhor, não devemos pecar deliberadamente, nem viver na prática do pecado, porque alguém que realmente foi salvo não vive preso a um estilo de vida pecaminoso. Mas o fato é que enquanto nós estivermos nesse corpo de morte, ainda pecaremos, até a gente ser glorificado. E se pecar dói, isso é um bom sinal. O pecado para um verdadeiro cristão nunca é um prazer completo. O verdadeiro cristão ele nunca consegue pecar com alegria. Quem peca e sente culpa ainda está vivo espiritualmente, mas quem peca e não sente nada, esse está no caminho da condenação. A tristeza pelo pecado não é o fim, é o início de uma cura. O arrependimento verdadeiro não é só sentir culpa, mas é a mudança da direção. Bom, quando um crente peca, esse pecado não condena ele ao inferno, não separa da salvação, mas rouba a alegria da salvação. Quando o crente peca e não se arrepende, a mão de Deus pesa sobre ele. Ele perde a paz, ele perde o ânimo e o vigor espiritual. A oração parece que não passa do teto, mas isso é o amor de Deus disciplinando os seus filhos. E Davi experimentou isso, e por isso ele clamou no Salmo 51:12, torna-me a dar a alegria da tua salvação. Bom, ele continuava sendo filho, mas ele perdeu a alegria, a comunhão e o prazer da presença de Deus. Quando o cristão ele peca, ele sente medo, vergonha, inquietação, culpa. É como Adão e Eva se escondendo no paraíso. Mas o Evangelho ele nos ensina algo mais precioso. Nós não devemos fugir de Deus, mas fugir para Deus. Quando um filho de Deus ele reconhece seu erro, confessa e concorda com Deus que ele pecou, o perdão é liberado. E confessar é concordar com Deus que o que fizemos é pecado. É dizer, Senhor, pequei contra ti, mas eu não quero mais andar nesse caminho. O Pai nos perdoa não porque nós merecemos, mas porque Cristo já pagou o preço na cruz. Deus ele olha para o sacrifício de Jesus e nos perdoa, porque Jesus levou sobre si mesmo os pecados daqueles que nele creram, os do passado, os do presente e os do futuro. É por isso que 1 João 1,9 vai dizer o seguinte, aqui ó, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas cuidado, o perdão não deve ser usado como desculpa para permanecer no pecado. Viver na prática do pecado é iniquidade, isso nos separa de Deus, segundo Isaías. Quem ama Deus, ele luta contra o pecado, ele nunca normaliza o pecado. Tiago 5,16 vai dizer o seguinte, confessai, pois, o vosso pecado uns aos outros, orai uns pelos outros, para serdes curados. E há pessoas que caíram que estão confusas, elas estão presas em comportamentos e hábitos pecaminosos e não conseguem se livrar. Mas Deus ele quer curar, ele quer restaurar, ele quer trazer de volta para a batalha. E o caminho é o arrependimento, é voltar para Deus, é reconhecer a falha, é pedir perdão e aceitar o perdão que ele oferece. Porque se Jesus não for o suficiente para te perdoar, ninguém mais será. Bom, Deus perdoa, mas o pecado ele deixa consequência, ele deixa marca. Por isso, não brinca com o pecado. Mas se tu cair, te lembra que há um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele intercede por nós. Então não vive na culpa, mas também não se acomoda no erro. O cristão verdadeiro ele luta contra o pecado todos os dias. Ele cai, mas ele se levanta. É por isso que Provérbios 24:16 vai dizer, o justo cai 7 vezes, mas torna a se levantar. O arrependimento ele inclui voltar para Deus, abandonar o pecado por amor a Ele. E um crente verdadeiro, quando ele peca, ele sente uma tristeza, ele chora, ele odeia o pecado, ele pede perdão, ele mostra que ele está disposto a abandonar esse pecado e não mais viver da forma que ele estava vivendo. Por fim, a nossa natureza pecaminosa, ela permanece em nós depois da conversão. Por isso que a gente tropeça, por isso que a gente cai. E nós devemos voltar para Deus, se arrepender e nos levantar até a gente ser glorificado, que é quando o pecado deixará de habitar em nós. O nosso pecado ele é digno de condenação e é por isso que a gente deve olhar para a cruz e dizer, foi o meu pecado que colocou meu Salvador ali assim.
Agora, lembra do poder que ele tem, o poder de perdoar e salvar o ladrão arrependido, enquanto ele se ocupava com a própria morte. Arrependa-se e cria.